Olá e bem-vindos ao Textos em Voz Alta podcast. Hoje a gente vai fazer uma exploração bem a fundo de uma obra que, olha, deu o que falar. A Essência do Cristianismo, do Ludwig Feuerbach. Ele foi um filósofo alemão lá do século XIX. Exato. E para essa nossa conversa, a gente está usando trechos da edição da editora Vozes, né? Pegamos partes da introdução do tradutor, prefácios, alguns capítulos. Isso. E a nossa missão aqui, digamos assim, é tentar desvendar o argumento central do Feuerbach, que era uma ideia, assim, bem radical para a época e acho que ainda hoje causa certo impacto, né? Com certeza. Ele basicamente diz que o segredo da teologia é a antropologia. Ou seja, que quando a gente estuda Deus, no fundo, a gente está estudando o quê? A própria essência humana. Bom, vamos tentar desembalar isso aí. Vamos lá. Primeiro, quem foi o Feuerbach, né? Ludwig Feuerbach viveu ali entre 1804 e 1872. Filósofo, antropólogo alemão. Ele começou ligado ao pensamento do Hegel, sabe? Aquele idealismo alemão. Ah, sim, do Hegel. Isso. Mas depois ele rompe com isso e desenvolve uma crítica bem materialista, focada mais no concreto, na natureza, no ser humano real. Curioso que ele começou estudando teologia, né? O que deixa a crítica dele ainda mais potente, digamos. E o método dele? Você mencionou que é diferente. Ah, o método é fascinante. Ele chama de histórico-filosófico. Não é igual uma análise histórica comum que perguntaria, sei lá, se um milagre aconteceu de fato. Certo. O Feuerbach pergunta diferente. O que é o milagre? Qual o significado dele para quem acredita? Para a consciência humana. Ele quer, decifrar o código por trás das histórias, das doutrinas religiosas, para entender os segredos ali. Entendi. É mais sobre o porquê da crença do que se ela é factualmente verdade. Exatamente. E aí o tradutor, logo na introdução do livro, já entrega a chave do negócio. Para Feuerbach, a religião é essencialmente antropologia. Essa é a grande sacada dele, então. A ideia é que o ser humano pega suas melhores qualidades, seus desejos, medos, a ideia de perfeição e projeta isso tudo num ser externo, em Deus. Então Deus seria essa projeção da natureza humana. Isso, só que uma natureza humana projetada, purificada, idealizada. É quase como virar a Gênese de ponta cabeça. Não é Deus criando o homem à sua imagem. É o homem criando Deus à sua imagem. Mas uma imagem idealizada, perfeita. Exatamente, uma versão melhorada de si mesmo. Ok, vamos entrar no capítulo 1, então, a essência do homem em geral. Ele começa diferenciando o homem do animal, né? Isso. Ele diz que o animal tem uma vida interior, digamos, simples. Quase a mesma coisa que a vida exterior. Já o homem não. O homem tem essa vida dupla, interior e exterior. E essa vida interior é que está ligada à essência humana. Para ele, sim. É a relação do homem com o seu gênero, com a sua espécie, com a essência do que é ser humano. E a palavra central aqui é consciência. Consciência. Mas que tipo de consciência? Não só a consciência de ser um indivíduo, o eu existo. É mais profundo. É a consciência de pertencer a uma espécie, ao gênero humano. A capacidade de pensar sobre a própria humanidade. Ah, entendi. A capacidade de se olhar no espelho como espécie, digamos. Boa analogia. Essa capacidade de se objetivar, de tornar a si mesmo, a própria humanidade, um objeto de pensamento. É isso que nos distingue. E aí vem o pulo do gato do Feuerbach. A religião é essa consciência da própria essência. Mas de um jeito esquisito. O homem não a reconhece como sua. Ele joga para fora, projeta, como se fosse um outro ser, separado, divino. Entendi. E ele fala de uma consciência do infinito. Isso parece meio abstrato. O que seria isso? A gente ter consciência de que nossa essência não tem limite? Exatamente por aí. Quando a consciência humana pensa sobre si mesma, sobre suas capacidades, a razão, a vontade, o coração, o sentimento, o amor, ela percebe um potencial que parece não ter fim, sabe? A razão consegue pensar o universal, o infinito.
A vontade quer sempre ir além, superar, buscar a perfeição. O sentimento, o amor, busca uma conexão total, que não se esgota. Para Feuerbach, essa infinitude que a gente percebe dentro de nós mesmos é o que, quando projetada, vira Deus. Bingo! Deus é a essência humana objetivada, sem as limitações do indivíduo, vista como infinita. Faz sentido. E aí entra aquela ideia da trindade humana que ele fala. Razão, vontade e coração, ou amor. Seriam essas as bases da divindade projetada? Sim, essa é a leitura dele. São as qualidades que definem o ser humano. Quando você projeta isso e eleva ao máximo, ao absoluto, elas viram os atributos de Deus. A religião, então, seria o quê? A relação do homem com a sua própria essência. Só que ele não percebe que é com a própria essência. Exato. Ele vivencia como se fosse a relação com um outro, um ser superior. É um autoconhecimento, mas de forma indireta, alienada. Interessante. Isso nos leva ao capítulo 2, a essência da religião em geral. Ele reforça essa ideia de Deus como autoconsciência humana, né? Tipo, Deus seria o eu íntimo revelado do homem. É uma inversão bem radical mesmo. Totalmente radical. E ele sugere que a história da religião segue essa lógica. Começa com a natureza sendo divinizada, o homem projetando ali sua dependência, seu espanto. Certos deuses da natureza. Depois vem o politeísmo, várias qualidades humanas, força, sabedoria, amor, viram deuses específicos, projeções parciais, e aí culmina no monoteísmo, especialmente o cristão, onde Deus passa a representar a essência humana unificada, a autoconsciência da espécie. Por isso Deus conheceria o homem tão bem, porque seria a própria essência dele. Na visão do Feuerbach, sim, Deus conhece o homem porque ele seria a própria essência autoconsciente do homem, só que objetivada, colocada lá fora. Mas e o sentimento? Ele dá um destaque enorme para o sentimento. Tem aquela frase forte: o sentimento é o órgão da divindade. Por que o sentimento é tão central assim? Ótima pergunta. O sentimento é crucial para ele. A razão e a vontade fazem parte da projeção, claro, mas é principalmente pelo sentimento, pelo coração, que a religião se manifesta com mais força. Então Deus é mais sentido do que pensado na visão dele. Primordialmente, sim. Deus é um objeto do sentimento. Aquilo que a gente sente como supremo, como bom, como necessário, como desejável ao máximo, isso vira atributo divino. A religião faz essa mágica, né? Pega o subjetivo, o sentimento interno. E transforma em objetivo, em Deus lá fora. O que o coração sente como verdade vira verdade divina. Exatamente. É essa a alquimia que ele descreve. Essa lógica toda levanta uma questão que o texto aponta. Se Deus é essa projeção da essência humana idealizada, então negar Deus seria de alguma forma negar a própria humanidade. Olha, dentro do esquema do Feuerbach, a implicação é essa. Se um ateísmo simplesmente diz Deus não existe, sem entender o que essa figura representa... Que seria a projeção das qualidades humanas. Exato. Sem entender isso, esse ateísmo estaria indiretamente negando ou diminuindo essas qualidades humanas. A razão, a moralidade, o amor, a busca pelo infinito. Negar Deus nesse sentido específico dele seria negar o potencial mais alto da natureza humana, que foi colocado lá em Deus. Entendi. Faz sentido dentro da lógica dele. E os capítulos seguintes, eles vão detalhando isso, né? Aplicando essa ideia a vários aspectos do cristianismo. Por exemplo, Deus como ser da razão, capítulo 3, como ele lê isso. Ele diz que a ideia de um Deus inteligente que ordena o universo, a causa racional de tudo, é um reflexo direto do quanto a gente valoriza a nossa própria inteligência, a nossa busca por ordem e sentido. A gente projeta nossa razão como a razão cósmica. Basicamente isso. A necessidade humana de uma explicação racional vira um ser que é a própria razão absoluta. Deus vira o intelecto supremo porque a gente vê a inteligência como uma perfeição humana. E Deus como ser moral ou lei, capítulo 4, isso não cria uma tensão com a ideia de um Deus de amor? Cria sim, e ele aponta justamente isso. Projetar Deus como lei, como a consciência moral, o dever, é importante na religião.
Mas Feuerbach nota, isso bate de frente com outra necessidade humana forte, a de um Deus que ama, perdoa, acolhe. A tensão entre justiça e misericórdia? Exatamente. Essa tensão em Deus espelha para ele as nossas próprias contradições humanas. A gente vive essa divisão entre a lei moral e a necessidade de compaixão. Deus acaba refletindo nossos dilemas. Nossa, muito interessante. E tem um ponto que parece central mesmo, a encarnação, capítulo 5. Como ele analisa isso? A encarnação é crucial para Feuerbach. Ele vê como a confissão mais clara da própria religião de que Deus, na essência, é humano. Como assim, confissão? A ideia de Deus se tornando homem em Cristo seria a prova de que o divino não é algo totalmente estranho, mas a própria natureza humana se reconhecendo como divina no seu potencial. Ao virar carne, Deus mostra que o amor divino é amor humano, que Deus sente, sofre. Tem um coração humano. Isso, que ele é essencialmente humano. É como se a religião ali quase contasse o próprio segredo sem querer. E o Deus sofredor, capítulo 6, a ideia de Cristo na cruz, reforça isso? Totalmente. O sofrimento de Deus valida a sensibilidade humana, a compaixão, a dor, como algo divino. Um Deus que não sente nada, frio, distante, seria desumano pra gente, né? Não criaria conexão. As lágrimas de Deus seriam as lágrimas humanas projetadas e santificadas. Perfeito. Mostra que até a nossa dor pode ser vista como divina nessa projeção. E a Trindade, o capítulo 7, como ele explica algo tão complexo assim? Ele usa a mesma chave. A Trindade Pai, Filho e Espírito Santo seria a projeção da nossa necessidade humana de comunidade, de relação, do eu-tu. Um Deus sozinho, isolado, seria incompleto para nossa sensibilidade, que é social. Então, Pai, Filho e Espírito representam relações humanas. Dimensões da vida humana, sim. Paternidade, filiação, comunhão, amor compartilhado. E ele também analisa a figura de Maria, a Mãe de Deus, como a personificação do amor materno, da ternura feminina, que são aspectos humanos essenciais e que precisavam, segundo ele, ter um lugar no divino projetado. Entendi. Então, mesmo as doutrinas mais complexas são lidas por essa lente da projeção. E outros conceitos, como logos, a imagem de Deus, a criação, a providência, o milagre, a oração, seguem a mesma lógica. Exatamente a mesma lógica. O logos, palavra e a imagem refletem nossa necessidade de expressar, de representar, de tornar concreto o pensamento. Criação em providência, projeção da vontade humana sobre a natureza, o desejo de que o universo tenha um propósito, que a gente não seja só acaso. O desejo de controle e sentido. Isso, projetado em escala cósmica. O milagre é o desejo humano se realizando pela fé. A vontade humana projetada em Deus quebra as leis da natureza para satisfazer um anseio. É a fantasia do desejo todo-poderoso. Quase isso. E a oração é o diálogo do homem consigo mesmo, com seu coração idealizado em Deus. Expressão de dependência, desejo, confissão, esperando uma resposta que viria de dentro. E fica bem claro que é uma crítica, assim, demolidora da visão tradicional. Mas como você disse que o tradutor aconta, a intenção dele não era só destruir, né? Era entender. Pelo menos é o que o Feuerbach afirma. Ele não se via como alguém que queria só jogar a religião fora como ilusão. Ele queria dar um código, uma chave, para decifrar os segredos da religião, mostrando o núcleo antropológico, o conteúdo humano ali dentro. Uma demitologização, tirar o mito para achar a verdade humana por baixo. Exato. É radical porque inverte tudo. Não é Deus criando o homem à sua imagem, mas o homem criando Deus à sua. Essa inversão é o ponto central. É o coração da crítica dele. E essa ousadia toda teve um preço alto para ele, certo? O texto fala que a essência do cristianismo meio que acabou com a carreira acadêmica dele. Sim, sem dúvida. Imagina publicar isso em 1841, num ambiente dominado pela teologia, pela filosofia mais conservadora. Foi um ato de coragem imenso. Ele sabia onde estava mexendo. Sabia. E o resultado foi perder o cargo na universidade, enfrentar muita crítica, hostilidade, um certo isolamento. Mas, apesar desse custo pessoal enorme, o impacto das ideias foi, assim, duradouro. Influenciou muita gente depois, inclusive o Marx. A obra virou um marco.
Bom, vamos tentar então amarrar as pontas dessa nossa conversa sobre a essência do cristianismo. A grande ideia do Feuerbach, que a gente explorou aqui, é que a religião, e o cristianismo em particular, funciona como um grande espelho da humanidade. Isso. Deus não seria um ser totalmente diferente, lá longe, transcendente, mas sim a própria essência humana, projetada para fora, objetivada e idealizada, né? Sem as nossas limitações individuais. Exatamente. Os atributos que a gente chama de divinos, razão, amor, vontade, justiça, compaixão, poder, seriam, na verdade, atributos nossos, humanos, mas vistos na potência máxima, no infinito. E o fascinante é como isso muda a forma de entender a religião, né? Muda completamente. Não é mais só sobre se relacionar com um mistério lá fora. Passa a ser interpretada como um estágio, talvez um estágio necessário, na visão dele, na longa jornada da humanidade para entender a si mesma. Um estágio da autoconsciência humana. Isso seria o ser humano num diálogo profundo, ainda que indireto, meio que inconsciente consigo mesmo, tentando entender a própria natureza, seus desejos mais altos, seus potenciais e até suas contradições, através dessa figura espelhada e idealizada que é Deus. Então, o que a gente leva disso tudo? Se essa análise do Feuerbach tem alguma verdade, se a religião é mesmo essa projeção da essência humana? Fica a pergunta, né? Fica uma questão para a gente pensar que talvez vá um pouco além do que os textos cobrem diretamente. Conforme a gente aprende mais sobre nós mesmos e sobre o universo, a ciência explicando a natureza, a psicologia desvendando a mente, a filosofia entendendo a consciência... O que acontece com essa projeção? Exato. Como esse conhecimento todo afeta a projeção que o Feuerbach descreveu? Será que a forma de Deus ou a necessidade dessa projeção muda? Ou talvez até se dissolva conforme a humanidade se apropria mais diretamente daquelas qualidades, razão, amor, moralidade que antes colocava lá fora em Deus? Como que a nossa crescente autoconsciência direta impacta essa autoconsciência indireta via religião que o Feuerbach analisou? Fica aí a reflexão.